Saudação de paz, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Estamos uma vez mais aqui com você e peço licença para adentrar dentro da sua casa, do seu lar, onde você estiver, no seu trabalho, ou até mesmo se você estiver no seu momento de descanso, um horário de almoço, né? Um horário aí que você está descansando. É um horário que talvez você está entrando agora para meditar na palavra do Senhor. E nós não devemos perder tempo porque as coisas estão acontecendo no nosso meio. E muitas pessoas estão dormindo, elas não têm esse entendimento. Queria trazer para você aqui algo espiritual da parte do Senhor. Isso não é uma aula, isso aqui não é uma mensagem, isso aqui não. Isso aqui é mais uma parte da teologia, né, na área teóloga, mas é uma área mais, como que eu posso dizer? Que nós tenhamos calma, porque é um assunto que eu vou adentrar agora muito polêmico, um assunto que nem todos conseguem te explicar e trazer uma revelação daquilo que nós precisamos entender. Então, para que nós possamos começar, vamos ler Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Você conhece essa mensagem, né? E havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linhos finos e satisfazia-se em ofertas, em oferecer todos os dias. Então, ele oferecia os banquetes, tudo isso ali naquelas... Era o rico, né? Essa história é Rico e Lázaro. Claro, você já conhece essa história. Ele oferecia banquetes e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele. E como você conhece essa história, vamos pular para o 22, que é o ponto onde eu quero adentrar para você ter uma ideia e uma expansão do que nós vamos entrar. Né? Não é assim a história em cerca do rico e do Lázaro, mas sim de um lugar específico nessa mensagem. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Olha aí, vamos anotar isso aqui. Isso é muito importante. Foi levado por quem? Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. O rico não foi levado pelos anjos. Não teve anjo que levou ele ao seio de Abraão. Mas ele foi sepultado. Ponto. E no Hades, lugar dos mortos, né, o Hades, estando em tormento, ergueu-se os olhos e viu pai Abraão. E viu de longe, né, Abraão e Lázaro em seu seio. Aleluia! Glória a Deus. E chamou e disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe na água, a ponta dos seus dedos. Aleluia. E refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Beleza, vamos lá então. Vou marcar aqui também. Aí você marca na tua Bíblia o Hades, né? Então, eu quero trazer para você a revelação desse lugar, o Hades ou Sheol, mundo dos mortos. E para que nós possamos continuar essa mensagem, eu quero trazer para você aqui uma revelação, que senão você não vai entender. Então, essa revelação aqui a respeito desse lugar. Então eu vou desenhar aqui para você, para que você entenda. Eu vou fazer diferente, com algumas cores, para você entender, né? Não vou fazer tudo no azul,
para que você entenda. Então nós lemos aqui em Lucas 16, né, a história do rico e Lázaro. Aqui está. Aqui vai falar sobre corpo, né, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Vou pôr aqui corpo, alma e espírito humano. Porque a Bíblia diz que Lázaro morre e o rico também. O rico vai para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. E como que aconteceu isso? Se é corpo, alma e espírito, quem é que foi para o Hades? Essa é a pergunta. Quem é que foi parar no lugar de tormento? Essa é a pergunta. Foi o corpo? Foi a alma? Ou foi o espírito? E isso nós estamos caminhando dentro da eclésia, da igreja do Senhor, sem saber essas coisas. Estamos caminhando como um cego guiando o outro. Isso faz uma diferença muito grande, porque você vai entender acerca das coisas de Deus. Vou colocar aqui a mente. Nós sempre faço uma lâmpadazinha, porque a mente aqui é o coração, né? Então, esse rico era um homem natural. E o homem natural, ele não quer, de maneira alguma, que o Espírito Santo venha habitar no seu espírito humano. Porque o Espírito Santo, essa essência do espírito humano, é a essência do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que ele em mim é um só. Então, esse homem natural, ele não quer o Espírito Santo, não quer, nele. Mas o homem carnal, agora eu vou mudar aqui, esse aqui eu falei do homem natural, só que vamos completar aqui que eu vou transformar isso aqui no homem carnal para você entender. Para que nós possamos entender essa mensagem de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Senão você não compreende. Eu vou colocar aqui de vermelho, para que você tenha esse entendimento. Senão você não vai entender, você vai ficar voando na história. Morreu, todo mundo conta isso. Mas qual é o fundamento de Deus trazer essa mensagem? De falar que rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. E fica isso no avulso aí. Então, essa conexão entre a alma e o corpo é carne. Essa conexão aqui é a carne. Porque essa parte do espírito, que ela tem que vir para cá e vir para cá, para o coração. E é através da palavra que ele vai fazer isso. E ela não vem para a mente. Porque este homem é natural. Sem a essência do espírito no seu espírito humano, ele não compreende as coisas espirituais de Deus. Ele fica voando. Agora, como o homem carnal, aleluia, como o homem carnal, ele vai transformar a sua vida, mas ele é carnal. Mas ele é. Só que ele já habita o Espírito Santo para convencer ele sempre do pecado. Porque ele é carnal. E ele sempre está sendo convencido pelo Espírito Santo que ele está errado. E tem um homem espiritual. Só que aqui eu estou trazendo para vocês através da mensagem de Lucas. Então o homem carnal, que pode ser também classificado como o Lázaro, e o natural como rico. Agora nós passamos desse princípio, dessa introdução, para que nós possamos entender isso aqui. E como ele não tem,
o natural não tem o Espírito Santo no seu espírito, ele não tem aperfeiçoamento. Porque o que traz o aperfeiçoamento é o novo nascimento junto com o seu espírito humano, com o Espírito Santo, que vai transformar essa alma com selo, né? Com selo para se carimbar dessa alma, porque o que é lançado aqui, vou fazer aqui no cantinho, o que é lançado aqui, onde nós lemos a respeito deste lugar, né? Aqui é o abismo, aqui é o lugar de tormento e aqui é o seio de Abraão, que agora já não tem mais ninguém aqui, porque como Hebreus ele falou que ele inaugurou um novo caminho, não tem ninguém aqui mais. Então aqui é a alma está aqui. A alma vem para cá, no lugar de tormento. Por isso que ele falou, estou atormentado. Então ele veio para cá. Vou fazer aqui que é a alma do rico vindo para cá. E a alma de Lázaro que veio para cá naquela altura. Aquela altura lá do antes de Cristo, né? Como ele inaugurou um caminho, mas aqui está no Novo Testamento. Então aqui ele não vem. Ele veio para cá. Não. Ele já veio para o Monte Sião, Monte de Deus. Então, como é o novo nascimento, já tem aqui, é Jesus já inaugurou, Jesus estava com eles, deixou essa passagem, quando Jesus ele vai ressuscitar, né? E eu vou ler para vocês aqui um texto que vai falar sobre isso. Então, ele já não vem para cá mais. Quem morre agora vai para Nova Jerusalém, direto para Nova Jerusalém. Essa aula é um pouco técnica, porque nós não podemos correr. Você precisa entender isso aqui. Não tem como a gente fazer correndo. Não adianta. Essa aula, né, esse estudo, essa mensagem, ela tem que ser devagar. Agora eu vou ler para vocês uma passagem. Porque existia um lugar de refúgio. O lugar de refúgio é o sumo sacerdote, ele deveria morrer. A Bíblia diz que quando o sacerdote morre, a lei muda. Então, quando morria um sacerdote, a lei mudava. Por isso que Cristo, o sacerdote universal, quando morre, ele traz o nova aliança. Tá entendendo? Então, olha em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 11. Na verdade, este mandamento que hoje te prescrevo não é demasiadamente difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Olha aí. Não está no céu para que diga quem subirá aos céus por nós a fim de trazê-los de lá, para que ouçamos e praticamos. Tampouco está do outro lado do mar. Talvez você não tenha uma tradução, mas quando fala do outro lado do mar, aqui nessa tradução, é do outro lado do Hades. Lembra que, olha aí, quando o rico fala, pai Abraão, peça que Lázaro morre e aponta, porque um estava de um lado e o outro do outro lado. E quando a Bíblia diz que lança todo seu pecado, a sua corrupção, tudo aquilo que você fez, lança no mar do esquecimento, a Bíblia está dizendo que vai ser lançada no Hades. Glória a Deus, aleluia por esta palavra do Senhor. Então ele está dizendo, vou ler de novo, tampouco está do outro lado do Hades, para que se diga quem atravessará por nós o outro lado do Hades? Além. Que ele gritou, pai Abraão, peça que Lázaro morre, não tem como atravessar. É só Cristo que pode fazer isso. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero ler Josué também para você, que é Josué no capítulo 20, no versículo 6. Aleluia. Porque a cidade de lugar de refúgio, o que é que acontecia? Existia os homicídios culposo e doloso naquele tempo. Quando era culposo, a pessoa tinha direito de cobrar.
e era indoloso, que era não tinha intenção de matar, mas era para se defender, isso quem é advogado, quem é juiz entende. Você que está me ouvindo, você pode até escrever aqui nos comentários se está errado ou não. Então, culposo e doloso são totalmente diferentes. Então aqui Josué vai falar algo sobrenatural e totalmente diferente, olha aí. E viverá naquela cidade até, olha só, e viverá naquela cidade até comparecer em juiz, comparecer em juiz, diante da congregação, e até a morte do sumo sacerdote, olha aí, daquele tempo, olha aí. Depois disso, o homicida poderá voltar para a sua cidade ou regressar para a sua própria cidade e a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Ou seja, quando morria, vou levar lá no quadro de novo, quando morria, a cidade de refúgio era para ali que eles iam, era para aquele lugarzinho ali, tá vendo? Então, o sacerdote, que era Cristo, que estava na terra, que estava dominando todas as coisas, ele até então não tinha poder de tirar essas pessoas daqui, do seio de Abraão. Mas quando ele morre, a lei muda. O novo nascimento, a graça. Então ele tem o poder de ressuscitar essas pessoas. Ele tem o poder de tirar essas pessoas do lugar de refúgio. Aleluia. Não entendi. Então vamos lá. Vamos lá. Satanás tinha o direito e o poder e a autoridade de matar quem pecava, pela lei. Então ele tinha um trato com a morte. Satanás e a morte trabalhavam junto. Satanás fazia pecar, a morte matava. Eles iam para lá. Satanás fazia eles pecar, a morte matava. E existia algo que tinha que fazer, que era a autópsia. A autópsia dessas pessoas que morriam para ver se tinha pecado. Essa autópsia, a morte foi fazer no corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que em 3 dias não morreu ninguém. Você vai ver, a morte ficou presa dentro do sepulcro, porque havia um selo do rei no sepulcro, que era o selo de Deus. Por mais que o selo do rei de Roma colocou ali, mas isso é uma tipologia que era o selo de Deus, selando o sepulcro de Cristo. Então a morte ficou ali procurando vestígio, procurando debaixo da unha dele, procurando nos olhos dele, nos ouvidos, para ver se ele ouviu, se ele falou, se ele viu qualquer coisa que poderia condenar Cristo. Eu sei que essa mensagem é técnica, não dá para avançar, não dá, a gente tem que ir devagar para que você coma aos poucos, que senão você vai passar mal. Você não vai compreender isso aqui. E todo mundo passa por cima disso. Só que eu quero te chamar a atenção para este lugar, que este lugar está ativo hoje. Está ativo aquele lugar ali, mas não é o seio de Abraão, mas é o lugar de tormento, aonde as pessoas morrem agora sem Cristo Jesus, estão indo para lá. E as pessoas que morrem em Cristo Jesus, você viu a Bíblia dizendo? E o Lázaro, os anjos levaram ao seio de Abraão. E João diz isso, que os anjos da parte de Deus vêm buscar a alma dessas pessoas salvas em Cristo Jesus para levar para Nova Jerusalém. Aleluia. Ou seja, lugar de refúgio. Essa pessoa, então, quando ela matava, porque as pessoas confundem muito a lei. Não, nós pecamos, a transgressão de Adão, nós, como que eu posso dizer, herdamos, não é assim que alguns falam? Não, todo mundo peca, não tem esse negócio que não tem condições de não pecar. Mas a Bíblia diz que nem todos pecaram. E aí? A Bíblia diz que nem todos pecaram. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui só um livrinho aqui para nós degustarmos ele, né? Que aleluia.
Aleluia. Mateus. Eita. Vamos lá. Mateus. Glória a Jesus de Nazaré. Olha só. Isso é só uma prova que eu tô te dando daquilo que eu estou te falando. E Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e a pedra se fendeu. E o sepulcro se abriu, e muitos dos corpos dos santos que tinham dormido estava onde? Lá, seio de Abraão. Estava dormindo, porque quando eles falam dormindo, a pessoa acha que a pessoa está aqui dormindo. Não é. Ela está ali esperando o sacerdote, que era Cristo, morrer para tirar ela desse lugar de refúgio. Aleluia! Oh, meu Deus, não tem ninguém dormindo lá não, irmão. Ó, Lázaro, estava dormindo? Ó, Lázaro pedindo, pai Abraão, eu tô aqui em tormento, rapaz. O negócio tá, o fogo aqui tá queimando. Refresca minha língua com a água que limpa, que purifica, que é a palavra. Hoje você tem a palavra, você tem o poder de estar com ela, de ouvir ela, de estar no caminho, mas você não quer. O rico acorda enquanto é tempo. E Lázaro estava ali tentando comer da migalha que caía. Essas pessoas que estão na brecha estão nas migalhas. E agora o rico moe a ponta do dedo aí, ou seja, eu quero ouvir a palavra agora não tem jeito mais. Não tem como você ouvir a palavra. Não tem como sair dali se o sacerdote não morrer. Não tem como o rico ouvir a palavra de Deus agora, porque ele está lá no Hades ou no Sheol, porque ele agora não tem corpo mais, o corpo foi pro sepulcro, foi sepultado, não foi o que está escrito lá? Vou ler para você. Vou ler para você porque tem gente que... Isso aqui não é para qualquer um, irmãos. Isso aqui é a palavra, isso aqui é o Dabá. Isso aqui é a palavra de Deus sendo revelada a você, que talvez você não tenha esse conhecimento, talvez você nunca ouviu, né? Então vamos lá. Olha só. Aleluia. O B lá, 16, 22. Lucas 16, 22. E foi levado pelos anjos, Lázaro, no seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Sepultado. Quem foi sepultado? O corpo. A alma dele que foi levada para o seio de Abraão. O espírito humano volta para Deus, porque ele é a essência do Espírito Santo. Ele não foi transformado, aperfeiçoado. Ele é um homem natural. Ele não queria, né? Você que é naturalzinho. Ah, eu não gosto. Eu sou ateu. Eu não gosto de ir para a igreja. Esses crentes. Você é um cara natural. Você é um homem natural. Você tá nem aí. Mas a sua hora vai chegar, meu irmão. Chegou pro rico, chegou para muitos, chegou para Jesus. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou, mas pela lei só poderia Satanás matar com o direito da morte, porque a chave que está lá em Apocalipse 12 é Satanás que tinha essa chave. Porque Adão pecou lá atrás e deu o governo da terra para Satanás. Por isso que ele pega Cristo e leva no alpendre lá em cima e fala: se tu prostrar perante mim e me adorar, tudo isso que foi me dado, te darei. Quem deu para ele? Quem deu para Satanás? Adão se vendeu. Adão deixou. E quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden, ele coloca uma espada revolvente. Né? Tá lá no Hebreus. Havia uma espada do Éden. Ou seja, quando Adão sai, mas Eva, Deus coloca um querubinho com uma espada. E essa espada, ela ficava girando para proteger o Éden. Deus estava dizendo: Adão, você tinha o poder de uma espada fogueada. Olha aí, ó. Você perdeu esse poder. Você caiu. Tem muitos homens de Deus se vendendo. Muita mulher de Deus se vendendo. Altares de Deus que estão corrompidos.
altares de Deus que estão na prostituição. E Deus está lá de cima só olhando e esperando o momento certo de agir. Assim como o luzeiro, lá em Ezequiel 19, ele roubava as pedras afogueadas e ele queria fazer um altar para ele, para ser semelhante a Deus, ou melhor do que Deus. E ele tentou tomar o lugar do Espírito Santo, que está em Zacarias, na banda do norte, nos montes de bronze, com os 4 cavalos. E quando ele toca no Espírito Santo, aí, meu irmão, não mexe não. Sua vida vira uma desgraça. Não mexe com o Espírito Santo. Ele vem habitar dentro de você. Hoje, ele não sai de dentro de você. Porque o homem carnal, ele vai pecar, mas o Espírito Santo está dentro de você falando, rapaz, você está errado. Rapaz, volta. Você está errado, cara. Sai dessa prostituição. Sai desse adultério. Ei, jovem. Sai dessa pornografia. Essa masturbação. Sai fora disso. E ele está sempre falando com você. E você acha que não é Deus que está falando. Antigamente, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro. Ele cobria a pessoa, como fez com Sansão e outros demais. E Davi estava ali compondo com a sua harpa, percebeu que algo era totalmente diferente. Então Davi falou nos seus salmos, Deus, me dá um espírito estável. Não tire de mim o teu espírito. Davi percebeu isso, o único homem da Bíblia que percebeu isso. Aí a Bíblia fala que agora, né, no Novo Testamento você vê Estevão, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, e vai falando João, e vai falando os outros, cheio do Espírito Santo, porque está dentro de nós. Depois de Atos 2, o Espírito Santo está conosco até a consumação. Por isso que quando o Espírito Santo levar a igreja para encontrar com Cristo, porque Cristo não vem buscar igreja nenhuma, tem que estudar, meu irmão. Então quando o Espírito Santo levar a igreja até Cristo, para encontrar nas nuvens, quem é que vai pregar o Evangelho? Se é o Espírito Santo que nos convence do juízo, da maldade, do juízo. E aí? E da justiça? Vamos terminar de ler o texto? Que eu acho que você não pegou. Vamos lá. Vou pegar lá Mateus 27, 52. E os sepulcro se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Olha o 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tá em Mateus, você quer arrancar? Você quer arrancar esse capítulo, esse versículo? Rasga da sua Bíblia. Então, e aí? Tem mais outros textos? Tem mais outros textos. A questão é que eu não quero entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é algo só para te chamar a atenção, para você ver que as coisas não é do jeito que nós estamos vendo por aí não, irmão. A Bíblia é muito fenomenal, a Bíblia é incrível, é espiritual. O homem natural, o homem carnal, eles não conseguem compreender, mas o homem espiritual, ele já está em um nível superior. Ele não está andando, ele não está correndo, ele está flutuando com as revelações e com a palavra de Deus. Enquanto alguns falam, tem gente que ainda está no leitinho, tem gente que não suporta. Mas a Bíblia diz que tem tempo para tudo e que é hora de você crescer. A Bíblia diz. Salmos vai dizer que o novo convertido ele precisa de 2 anos de preparação. 2 anos. Depois de 2 anos de preparação, tem gente aí com 30, 40 anos na igreja que não sabe quem é Jesus. Outro dia o pastor não sabia quem era Nabote. Nunca leu Reis. Então,
Ele veio me perguntar acerca de algumas coisas da Bíblia. Eu fui falar, pastor, para o senhor entender isso aí, o senhor tem que voltar lá atrás e pegar um pano de fundo da história de Nabote, para você entender ele. Mas quem é Nabote? Eu falei, como assim, rapaz? O cara pastoreia, pastor, não sabe quem é Nabote? Onde é que nós vamos parar com isso? Quem é os tipos de pastor que estão nos pastoreando? E muitos, pelo fato de nunca ouvir, nunca ler, nunca ver isso, acham que nós somos hereges, que nós somos errados, que nós somos aquilo, que nós somos isso. Mais um detalhe que eu quero te entregar para você a respeito daquilo ali. A questão é, o que é o espírito humano? Porque a alma vai ser condenada. O corpo volta pro pó. A alma que vai ser julgada. Porque a alma é a pessoa, né? A alma da pessoa ela é, como que eu posso dizer? Você não é o corpo, ou seja, eu vou dar um exemplo, Joãozinho não é o corpo, Joãozinho não é o braço, não é o pé, Joãozinho é a alma de João, o João é a alma. Então, as pessoas confundem muito isso aqui porque não tem entendimento. Então, se o corpo volta para a terra, é pó, e a alma vai pro Hades, que é o rico, estava ali porque ele foi sepultado. Nós lemos, abre teu olho, escuta. Ele foi sepultado o corpo e ele estava lá no lugar de tormento, no Hades. E o espírito humano? O que é o espírito humano? Se o Espírito Santo vem para habitar no espírito humano e transformar esse espírito humano. Olha Salmos o que vai dizer. Salmos 139, no capítulo 139, no versículo 16. Os teus olhos viram a minha alma submetida, ainda em forma. Os teus olhos viram a minha alma, ainda em forma. No teu livro é esse aqui. Esse é o ponto. Anote aí, no teu livro. Eu não sei como é que está a sua tradução. Então, no teu livro, todas as coisas estão escrito ou foram escritas. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas a minha tradução está: todas estas coisas foram escritas quando dia a dia iam sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Ou seja, o seu espírito humano é o livro da sua vida. É onde você fala, vê, tudo é registrado no seu espírito. Porque naquele grande dia que você for julgado e que Deus trazer, porque depois de 1000 anos, né, que Deus vai reinar, aí vão ressuscitar, vão ir para o juízo, aquela coisa toda. E se você não concordar, eu não concordo com isso, Senhor. Não, eu fiz, eu aconteci, Deus. Tragam o livro da vida dele. Traga o espírito humano dele. Aí o espírito humano vai ser lido para você. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Olha, isso aqui não tá legal, cara. Isso aqui tá totalmente fora da palavra. Você quebrou todos os princípios, todas as regras de fé e moral da terra. E você quer ser salvo. Então não vai ter desculpa. Tá entendendo agora? Então são 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. 3 dimensões. Deus trabalha nas 3 dimensões. Era, é e será. Igreja, Israel e nações. Sempre. Sempre nas 3 dimensões. Você não vai ver nenhuma vez fora disso. Nova Jerusalém, 3 dimensões. Era, é e será. É como uma tela de computador que você vai abrindo 3 telas. Mesma coisa. Era, é e será. Era. Antes da fundação do mundo. Quando Deus foi lá no Éden, pegou o cordeiro, rasgou o cordeiro, matou, sacrificou, né? Porque sacerdote não mata, sacrifica. E vestiu Eva e Adão. Beleza. O era. Agora, o é o que está acontecendo agora. É o que nós estamos vendo. Cristo veio, morreu na cruz, então real, fé. E o será é quando Cristo vir habitar na terra
com a sua nova Jerusalém, habitar, reinar por 1000 anos e depois mandar Satanás pro inferno. Aí vai acabar todas as coisas. Mas até lá você tem um caminho muito longo para caminhar, irmão. Não pode dormir, não. Você não pode dormir. Você tem que estar sempre em atividade, sempre ativo. Eu acho que tem algo aqui que eu queria ler, mas eu não tô... Não sei se eu falo pra vocês. Não sei, rapaz. Vamos lá. Jó. Abra a tua Bíblia em Jó 17. Pra finalizar aqui, pra gente poder caminhar para outras revelações. O meu espírito se vai consumindo os meus dias. Estão no fim. Olha aí, estão no fim. A sepultura está preparada para mim. Jó falando, irmão. Jó, o Espírito Santo pegou Jó, tomou Jó de uma tal forma, e Jó, sem saber, como muitos de nós outros, às vezes falamos, profetizamos algo que até duvidamos, mas é o Espírito Santo que está apossando de Jó, porque Jó é o primeiro livro da Bíblia, então Jó não faz parte ainda do Novo Testamento. Jó aqui, ele está lá no primeiro livro de todas as coisas, então o Espírito Santo tomou ele como tomava Sansão. Era sobre, não dentro. Mas vamos lá, isso aqui eu tenho que explicar para você entender. Que senão você fala, então o Espírito Santo aí estava com Jó. Calma, tô te explicando. Né? Sepultura está aberta e preparada para mim. Certamente os que me cercam zombam de mim, e os meus olhos contemplaram a provocação deles. Vocês estão vendo? Então, Jó está falando aqui do espírito dele, que já está preparado, aquela coisa toda. Agora, quando você pula lá pro o 13, olha lá, 17, 13. Se esperar do Sheol como a minha morada, tá vendo? Sheol, mundo dos mortos. Olha, é a mesma coisa que deve falar. Se eu esperar que a minha alma vai morar no Sheol ou no mundo dos mortos, é isso que ele está dizendo. Se estender o meu leito nas trevas, e se disser a corrupção, tu é o meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e irmã. Por que ele está dizendo isso? Porque a morte tinha que dar autorização para esses corrupção e esses vermes, que é o que come o corpo hoje. A pessoa morre, a alma sai, e a morte ela vai passar, que é feito, né, o laudo médico. Ó, morreu disso, aí tá aqui, ó, o laudo médico. Ó, ela morreu disso, morreu daquilo, morreu mesmo. Era o que a morte fazia. Ele morreu corrupção, mentira, lascívia, pecado, traição, mentiroso, corrupção, tudo. Tá tudo aqui no laudo. Aí a morte ia lá e carimbava e dava autorização para essa corrupção. Essa corrupção é aquelas pequenas serpentinhas que dá na comida ou dá aí na carne podre. Você vê aquelas lavas brancas. Aquilo é pequenas serpentes. Tá entendendo? Que é os vermes. Onde estará então a minha esperança? E a minha esperança, quem poderá vê-la? Ela descerá comigo às profundezas do Sheol? Olha aí. E juntos descansaremos no pó. Aleluia. É só até aqui. É só até aqui. Se eu continuar, é capaz de você ser arrebatado aí depois dessa aula. Ou seja, esse lugar de refúgio, e existia leis, irmãos. Eu não estou entrando aqui nas leis, né? Porque às vezes a pessoa que era culpada, matou, culpada, não vou te dar o texto agora, mas eu quero que você estuda.
porque você fica mal acostumado, né? Isso aqui é algo que eu vou jogar no YouTube, naturalmente todos podem ver, então não é uma aula, não é uma coisa profunda, isso aqui é só uma pequena demonstração de tudo que nós estamos perdendo e não estão aprendendo. Os pastores não sabem disso, os profetas de Deus, os mestres, os teólogos, cadê eles? Você está entendendo? Então, assim, existia lei que se a pessoa fosse culpada, a Bíblia diz que tem uma lei que a pessoa tinha que amarrar o corpo do morto sobre ela e caminhar por 3 dias. O corpo da corrupção. Tem muita gente carregando corpo morto espiritual e ela não está nem vendo, nem percebendo. Deus guarde a sua vida em nome de Jesus Cristo. E se Deus quiser, tira aí uma foto desse quadro, guarda, para que você lembre dessa aula, para que você não fica aí disperso. E isso não é nada, irmão. Isso aqui é uma introdução. Tome atenção, isso aqui é uma introdução. Ainda tem as quedas de Satanás que vai acontecer. Satanás não foi lançado na terra. A Bíblia diz que a morada de Satanás é nas regiões celestiais. Aí quando você lê lá em Efésios 3:5, se eu não estiver enganado, lá vai falar, a morada de Satanás é nas regiões celestiais. Aí Apocalipse vai dizer que Satanás foi lançado fora da presença de Deus. Fora não é na. Aí lá mais na frente você vai ver outro texto falando, Satanás foi lançado na terra. E Satanás foi lançado fora. É totalmente diferente. Precisamos estudar. Então ele vai ser lançado. Quando Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela e tal. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus estava no seio do Pai. E quando Satanás apresenta para o Pai, ele lança ele fora da presença. Então Jesus estava com o Pai. Por isso que ele falou, eu vi Satanás caindo. Então é algo profético que vai acontecer agora. Porque a igreja vai tomar... A região celestial é da igreja. Foi preparado para a igreja. Então quando a Nova Jerusalém estiver descendo, ela estiver ali mais ou menos nas regiões celestiais, Satanás vai ser lançado de lá para a terra. Aí sim, aí o negócio vai começar a ficar feio mesmo. Agora não está acontecendo nada. Deus guarde sua vida no nome de Jesus. E Deus abençoe a todos aí. Até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém? Deus guarde todos nós. Ore por mim.